recebendo aqui no nosso bate-papo da Petros o diretor comercial da Ali Combustíveis, o Renato Rocha. Renato, em primeiro lugar, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, dizer que vocês já são parceiros nossos há muito tempo, faz muito tempo que a gente troca essas informações, divulga as ações de vocês, e é muito legal poder receber, finalmente, conhecê-lo pessoalmente, porque a gente acaba ficando numa relação muito impessoal, né? Muito release, telefone, WhatsApp, e a gente acaba nem conhecendo. Então, eu quero agradecer essa sua participação e pedir para você falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? A gente sabe que não está fácil para ninguém, os postos, além de tudo, além de toda a dificuldade que a pandemia já trouxe, nós temos também a questão desses sucessivos aumentos no preço dos combustíveis, tem menos carro rodando, por mais que a economia esteja começando a retomar, mas a gente ainda tem muita gente em home office. Então, como é que vocês estão orientando e colaborando para que os postos consigam superar essa fase e tocar em frente e tentar, né, esperar esse melhor momento surgir? Ana, obrigado primeiro pela oportunidade aí da gente estar conversando. E assim, o que é que eu posso falar para você com relação à nossa revenda, né? E o que é que a gente tem tentado fazer e trabalhar aí, digamos assim, fora da caixa para superar essa crise aí, essa pandemia tão forte que a gente vem vivenciando aí há praticamente 1 ano e meio, né? Então, acho que a gente, para analisar aí o que a gente tem desenvolvido, a gente precisa dar um passo atrás, que no início da pandemia ninguém imaginava que iria passar mais de 1 ano num processo como esse, né? Então, passados-se, digamos assim, 2, 3 meses, né, de pandemia lá no ano passado, a gente começou a perceber, e a própria revenda também começou a perceber, que se ela não se reinventasse, ela teria problemas muito sérios financeiros naquele período. Então, a Ali ela implementou uma série de ações, né? A gente fez desde ações de suporte, alguns suportes até financeiros em algumas negociações com relação à loja de conveniência, ou até alguns suportes, em alguns casos, de locações, ou seja, demos alguns suportes financeiros, mas também a gente partiu para algumas ações no digital, né? A gente incentivou e provocou, e muitos revendedores aderiram a uma formatação de delivery nas suas lojas de conveniência, ou seja, se o volume de combustível tinha uma certa retração no consumo, né, algumas lojas tiveram um incremento de vendas. Então, esse foi um dos viés que a gente tentou incentivar e provocar. Alguns utilizaram aplicativos, desenvolveram aplicativos nesse determinado momento, né? A Ali também lançou, nesse período de pandemia, a nossa parceria com a Livelo, ou seja, um programa de fidelidade também que tem uma abrangência nacional e que tem, sim, um potencial de fazer com que o revendedor tenha mais um diferencial no mercado tão competitivo que a gente vivencia hoje, e aí termina atraindo mais consumidores para o seu ponto de venda. Como também a gente tomou algumas iniciativas para não ficar, digamos assim, distante, já que a gente não podia visitar, viajar, né? A gente desenvolveu algumas lives, né, com a revenda, ou seja, fizemos vários encontros virtuais com revendedores, até algumas negociações que a gente antes imaginava que só faria isso presencialmente, a gente conseguiu fazer por videoconferência, ou seja, algumas coisas nesse período foram positivas, porque a gente termina se reinventando e criando alternativas para sobreviver. Então, a operação de lives com a gestão da empresa, aconteceram várias no ano passado, junto com a revenda, para a gente não deixar esse ato, essa distância com a revenda. Como também um outro exemplo que eu posso lhe dar, que foi muito legal e que a gente desenvolveu nesse período, foi, por exemplo, as assinaturas de contrato de forma digital. Era algo que a gente não tinha lá atrás. Isso deu uma agilidade e digamos assim, uma velocidade no processo de assinatura de documentos e contratos, que facilitou tanto para o revendedor como para nós. Alguns revendedores disseram, poxa, eu não, até alguns pela idade, não podia receber ninguém. Quando a gente desenvolveu essa formatação, poxa, resolveu a nossa vida. Então, acho que neste período todo nós tivemos diversas ações, né, para tentar fazer com que a revenda tenha a possibilidade de passar por esse período de tempestade. Um dos pontos que a gente vê também
que tem sido muito importante nesse momento é a revisão de custos e a revisão de despesa dos postos. Então, alguns Isso revendedores era uma coisa que reavaliaram. eu ia te perguntar, né? Porque independente de você criar soluções para ofertar coisas para o cliente, mas a gestão também é muito importante, né? Isso. Então assim, alguns revendedores, a gente sempre buscou orientá-los e nessas lives a gente, inclusive, falou muito sobre isso. Primeiro, evitem qualquer investimento nesse período de CAPEX ou de desembolso de caixa para novos negócios nesse momento. A gente orientou a revenda que eles tentassem preservar o fluxo de caixa da melhor forma possível, até porque a gente não sabia o que vinha pela frente, nem sabia se aquela retração de volume poderia ser agravada ou não. Então, a gente estava ali brigando com um desconhecido e que a gente precisaria ter um caixa reforçado nesse período. Então, esse foi um dos pontos que a gente falou bastante. Segundo foi que eles tentassem a reavaliar quais seriam as despesas naquele momento que poderiam, digamos assim, ser evitadas ou reduzidas para que a gente passasse aquele período de turbulência. Então, a gente bateu muito forte nesse sentido de dizer assim, cara, olhe e vamos fazer o básico e o necessário e vamos aguardar essa turbulência passar para que a gente possa voltar à velocidade anterior. Então, alguns revendedores, inclusive, passaram a fechar seus negócios mais cedo, mudaram a questão de horários de funcionamento, né? Reduziram escalas de pessoas naquele período. Lógico, muitos deles, né, muito preocupados, e eu acho que isso é um ponto positivo, o nosso negócio, o nosso segmento, diferente do varejo de consumo por impulso, como é uma loja de shopping ou um restaurante em que você sai e que você pode fazer a refeição em casa, o combustível ele é um negócio essencial, né, e ele precisa, né, ser consumido. Então, assim, por mais que a gente tenha um impacto, a retração dele não é similar a uma loja de shopping, por exemplo, ficaram fechados por um determinado período. Então, o nosso segmento é um segmento extremamente competitivo e realmente bastante apertado no sentido de rentabilidade, porém, é um produto essencial que a gente sabe que a retração ela não se dá de uma forma tão agressiva como em outros segmentos de varejo. Então, e como é que fica a comparação, por exemplo, vocês têm postos maiores e postos menores, né? Como é que isso. ficou essa relação? Porque geralmente quem tem um posto maior acredita-se que tenha uma reserva maior também, né? Como é que vocês lidaram com essa diferença de porte de empreendimento? Na verdade, Ana, assim, o que eu posso te falar é que o impacto ele não ficou muito nessa quebra de menor ou maior, mas eu poderia te dizer que a gente teve assim impactos diferentes de acordo com regiões. Por exemplo, postos que estão localizados em região, por exemplo, de safra, né? Vou te dar um exemplo. Tem um postos, por exemplo, no Maranhão, que está colado no porto, que não teve impacto na pandemia, muito pelo contrário, ele estava colado no porto, a 10 quilômetros do porto, foi crescimento de venda por causa da safra recorde que a gente teve nesses últimos 12 meses. Postos também no interior de Santa Catarina, que também é impactado por safra, ou postos no centro-oeste. Agora, postos que estão, por exemplo, localizados na cidade de São Paulo ou nos grandes centros, cidades acima de 500 mil habitantes, como Belo Horizonte, né, como São Paulo, essas cidades, sim, elas sofreram mais e tiveram impactos mais fortes. Então, independente de ser um posto de grande volume ou de baixo volume, o que realmente impactou foi a localização de onde ele estava e qual tipo de restrição eles sofreram. Por exemplo, os postos do interior, em cidades de 50 mil habitantes, 80 mil habitantes, esses sofreram bem menos. Então, o que a gente tentou foi fazer alguns suportes, como te falei no início, mais voltado para esses que tiveram impactos maiores. Se a gente for pegar hoje, São Paulo talvez tenha sido o estado que mais foi impactado com o volume, porque também foi uma das cidades que mais tiveram impactos de home office, e é uma cidade que o fluxo é muito grande. Então, qualquer freio nisso, você termina tendo uma retração muito forte de consumo nesses pontos de venda. O que eu poderia te falar é isso nesse sentido, que a gente teve mais variação, não pelo tamanho dos postos, mas sim pelas regiões onde eles estão inseridos, e aí sim a gente teve que dar um remédio para cada tipo de doença, né? Essa foi a tratativa da área. Quantos postos vocês têm hoje?
Hoje nós temos em torno de 1.200 postos ativos com a Ali, né? Existe uma certa distribuição, a gente tem uma concentração muito forte no Nordeste, Centro-Oeste e Sul, né? Santa Catarina é um estado forte que a gente tem, o estado de São Paulo, o estado de Minas é o estado, digamos assim, mais representativo que a gente tem hoje, né? Rio Grande do Norte e Maranhão também temos uma fortaleza nessas praças, como também Bahia, né? Como também no Paraná, a gente tem feito negócios lá e tem surtido grandes efeitos. Esse período, o mais interessante disso tudo é que, mesmo com pandemia, nós não paramos de investir, não paramos de fazer novos negócios, porque nós acreditávamos que, passada a pandemia, se você continua nessa pegada de investimento, lá na frente isso vai trazer um resultado positivo. Então, mesmo com a pandemia, nós chegamos a fazer 143 novos negócios no ano passado, de uma meta de 150, e superamos, inclusive, o volume em quase 20% do volume objetivado dos novos negócios para o ano passado. E para esse ano a gente não tem a mesma pegada. Você acredita que agora já dá para dizer que está voltando, está retomando? Vocês já estão pensando nos projetos e como que vai ficar esse segundo semestre e o começo do ano que vem? Ana, a gente acredita que sim, que já começou uma certa retomada. Se a gente pega a retração que a gente tinha, né, no ano passado, só vou dar um número rápido para você. Se eu pegar o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, eu tenho um crescimento de 5% com relação a um período comparado com o outro. Mas, de toda forma, quando a gente olha uma expectativa aí eu sou bem otimista, tá? Eu penso bem positivamente. Então, eu acho que até setembro a gente tem, se não 100%, mas 90% da população vacinada, para que a gente possa começar a ter um retorno, né, das pessoas a uma vida normal. Então, o que eu vejo? Hoje a gente ainda tem escolas e cursinhos e faculdades que ainda não retornaram, que isso tem uma certa demanda retraída, e a gente ainda tem um bom percentual de pessoas em home office. Então, eu brinco que no fim de semana a gente foi aqui a Campos do Jordão há 2 semanas atrás, estive na Riviera há 3 semanas atrás, e o trânsito no fim de semana é um negócio absurdo, como se fosse um dia normal pré-pandemia, né? Só que quando você vem para a semana, de segunda a sexta, o trânsito ainda não está como era pré-pandemia, porque você ainda tem muitas empresas ainda em home office, né? A nossa empresa, como por exemplo, a gente ainda tem mais de 80% das pessoas ainda estão home office, né? Como a nossa, várias outras ainda estão assim. A gente fica ali locado ali na Gomes de Carvalho e a gente vê o fluxo dos restaurantes e o trânsito na região no dia de semana. Então, eu acho que com o retorno das escolas na totalidade, após isso acontecer, escolas, faculdades, as pessoas vão ter que voltar também aí para o seu trabalho, e aí sim a gente vai ter aí um 100% de retorno de consumo, de que ainda existe uma certa retração. Eu vejo o segundo semestre como um semestre muito positivo, como um semestre com uma demanda aquecida que deve acontecer, principalmente no último trimestre. E aí sim, em 2022, se Deus quiser, a gente volta a um momento sem pandemia. E qual seria a recomendação, então, para para os donos de postos, né? Continuar controlando ou já pode começar a pensar em outras coisas, em se flexibilizar um pouco mais? Qual é a dica que vocês estão dando agora para os revendedores? Ana, o que a gente tem falado é assim, a gente tem vindo aí de um momento em que tudo tem aumentado, né? Você tem aí visto uma construção civil bem acelerada, até porque existia uma demanda muito forte aí, inclusive, de aquisições no mercado imobiliário residencial, porque as pessoas também, nesse momento de pandemia, se reinventaram e mudaram seus hábitos, né? Então, pessoas mudaram, inclusive, de residência, algumas foram para o interior, compraram casas maiores, e isso terminou aquecendo o mercado da construção civil, isso terminou aquecendo também, né, o mercado de trabalho para estes segmentos, e a gente termina tendo um aquecimento, inclusive, da economia e da inflação. Então, você termina vendo também um crescimento de preços de combustível impactado pelo mercado internacional, muito forte, e aí esse é o ponto de atenção.
A revenda ela precisa estar preparada, porque na hora em que você voltar a ter um consumo maior e tendo também um impacto de aumentos de preço, que a gente tem visto aí o barril de petróleo aí a 71, 70 dólares o barril, e um dólar ainda num posicionamento acima de R$ 5, isso termina impactando numa necessidade maior de fluxo de caixa, ou seja, necessidade de mais capital para rodar a operação do negócio. Então, o que eu reforço é, não adianta a gente buscar agora investir em novos negócios ou fazer novos investimentos sem preservar o caixa e o fluxo de caixa para esse momento de retomada. Porque após fazer essa retomada, equilibrar aí a nova realidade de volume que deve vir aí nos próximos 6 meses, aí sim eu acredito que 2022 seja um ano para se rever, né, novos investimentos de CAPEX da revenda. Acredito eu, inclusive, que vão surgir oportunidades, porque em toda crise, em toda tempestade, a gente conversa muito e fala, né, o dinheiro não se acaba, ele muda de mão. Então, o que acontece é que você tem revendedores que vão estar em dificuldade saindo do segmento, como vão ter outros entrando, outros comprando, outros adquirindo. Então, eu vejo como essa oportunidade para o início do ano que vem. Se eu puder sugerir, trabalhar a inovação, trabalhar a prospecção de clientes nos seus pontos de venda neste final de semestre, equalizar aí a demanda versus a sua necessidade de fluxo de caixa, e em 2022 a gente voltar a fazer mais investimentos. Eu viria com essa frente. Muito obrigada pela sua participação e espero que realmente a gente entre nesse ritmo de retomada, como você falou, sejamos otimistas, afinal de contas, já estamos bastante tempo nessa crise e acho que já está precisando, né, de um pouco de fôlego, um pouco boas perspectivas para a gente poder seguir, porque realmente não está fácil para ninguém, né? Não, Ana, muito obrigado a vocês. A gente tem aqui, nesse período, por mais que a gente tenha viajado menos, né, agora a gente já retorna a uma certa pegada de viagem. Semana passada eu estive no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Semana estou indo para o Paraná. Estou voltando à minha atividade de visitas a uma certa normalidade. E temos aí uma série de projetos aí no forno, algumas coisas aí que a gente aprendeu nesse período de pandemia e que a gente deve implementar aí nos próximos meses, inclusive algumas coisas relacionadas à conveniência, deve vir muita surpresa boa aí pela frente, e incremento também desses programas de fidelidade, como é o nosso caso aí, o Livelo, que também tem muita novidade para a gente implementar. Pós-pandemia, não tenho dúvida que esse país deve ter uma elevação positiva da economia e a gente deve surfar essa nova onda juntos. Que bom, e a revista Petros está aqui à disposição para trazer essas informações para o revendedor, e a gente agradeço mais uma vez a sua participação e convido a todos que nos acompanham, que seguem o nosso trabalho, que continuem a fazê-lo, seguindo as nossas redes sociais, e sempre vamos ter novidades aqui no canal. Obrigada. Obrigada.